Olá, meus queridos, minhas queridas, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, que neste dia que se inicia, o nosso Deus possa estar ao seu lado, que os anjos do nosso Deus acampem-se ao seu redor para te proteger, te guardar e te livrar de todo o mal. Amados, nós vamos iniciar o vídeo de hoje, no nosso Café com Pão, e vamos nos basear ali em Daniel, capítulo 6. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar que muitas vezes o caminho do homem, da mulher temente a Deus, é marcado por algumas dificuldades, por algumas situações que muitas vezes levam até uma certa confusão? Pois bem, o livro de Daniel, ali no capítulo 6, ele nos mostra que sim, mesmo o homem que é fiel, que é temente a Deus, ele passa sim por alguns problemas, por algumas dificuldades, algumas situações até mesmo embaraçosas e humilhantes. Quando eu observo esse capítulo, quando eu leio e medito no capítulo 6 de Daniel, eu vejo que Daniel era um homem que tinha já a sua trajetória escrita por Deus. Daniel tinha já um roteiro traçado por Deus, só que no meio desse roteiro, eu acredito que nem Daniel imaginava, nem os seus amigos e nem os seus inimigos imaginavam que no roteiro escrito por Deus para Daniel, incluía-se uma cova. Pastor, mas o que é isso que o senhor está falando? Exatamente isso que você ouviu, meu querido, minha querida. Muitas vezes Deus traça planos maravilhosos para as nossas vidas. Muitas vezes, antes de Deus te colocar naquele lugar que Ele tem proposto em seu coração de te colocar, Ele vai levar você para fazer uns passeios inusitados. Como aconteceu com Daniel, Deus permitiu que Daniel fosse visitar uma cova. Olha isso. Uma cova que simbolizava um lugar em que se perderia uma vida, um lugar em que a vida seria abreviada rapidamente. Mas Deus vai e coloca no roteiro de Daniel, em um dado momento você terá que passar por uma cova. Amados, muitas vezes quando nós, na nossa caminhada, passamos por momentos assim, nós nos esquecemos do que é se relacionar com Deus. Achamos que muitas vezes o fato de sermos tementes e obedientes a Deus, os nossos caminhos serão sempre caminhos fáceis, caminhos floridos, caminhos somente de bênçãos, não é verdade? Muitas pessoas que hoje se achegam a Deus, buscam de repente aceitar a Jesus, estarem mais próximos de Deus, buscam essa vida com Deus, esperando exatamente isso que nós estamos falando. Uma vida melhor, uma vida sem lutas, uma vida sem problemas. Mas eu preciso falar com você que de repente esteja pensando assim ou que em algum momento se iludiu dessa forma. Eu preciso te alertar que os caminhos com Deus muitas vezes nos levará a lugares que nós não gostaríamos de estar. A pergunta que pode estar surgindo na sua mente é: mas por que Deus permite algo dessa forma acontecer? Meu amado, minha amada, quando nós vamos ali estudar o livro de Daniel, nós vemos que Daniel, ele vivia em uma luta constante. Primeiro, ele foi tirado muito jovem da sua terra e levado como escravo para uma terra estranha, separado dos seus amigos, dos seus parentes. E em um dado momento nós vemos que até para obter uma resposta
aconteciam situações que meio que atrapalhavam Daniel de obter respostas de Deus. Talvez nesta manhã, você que está ouvindo esta mensagem, talvez você esteja passando por um momento em que você esteja dentro de uma cova ou passando por um trecho do caminho que você não gostaria de passar. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer, se o Senhor estabeleceu para você passar por um determinado lugar, não tente atalho, não tente cortar o caminho. Porque serão 2 trabalhos, preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Serão 2 trabalhos. O primeiro, cortar o caminho, e o segundo, quando você se apresentar diante de Jeová, Ele vai fazer você voltar lá atrás na fila, porque não foi aquilo que Ele traçou para você. Então aprenda a aceitar o momento de adversidade na sua vida. O próprio Jesus um dia nos lembrou que no mundo nós teríamos aflições. Mas é interessante que quando ele lembra isso, ele lembra também que ele venceu. E automaticamente, quando ele fala, tenham bom ânimo, não desanime, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci. Quando ele fala, eu venci, é como se ele estivesse dizendo, não precisem se preocupar, porque eu estarei do lado de vocês e vocês também vão vencer. Agora, por que muitos de nós evitamos a cova, evitamos caminhos que não queremos passar, sem antes pensar que talvez seja permissão de Deus nós estarmos nesses lugares? Eu quero dizer para você que, sem sombra de dúvida, todo o trabalho de Deus de honrar Daniel, de colocar Daniel, de estabelecer Daniel em uma posição honrosa, tudo isso se deu porque Daniel foi fiel em todas as circunstâncias, inclusive naquelas que poderiam levá-lo para a cova, e assim aconteceu. Os invejosos, aqueles que gostavam ou esperavam os deslizes de Daniel, os invejosos que estavam ali aguardando Daniel dar uma escorregada para que assim pudessem pegá-lo em um erro, eles vão e propõem ao rei, sabendo que Daniel era fiel a Deus, sabendo que Daniel jamais abandonaria a sua comunhão com o Pai, eles foram e propuseram ao rei que baixasse um edito e que naquele edito fosse estabelecido que qualquer um no reino que adorasse a um outro Deus que não fosse o rei estaria condenado a uma morte na cova dos leões. Uma pergunta que eu quero fazer para você: os seus inimigos conhecem a sua devoção a Deus? Os seus inimigos sabem até onde você pode ir para defender a sua fé, para defender a sua intimidade e a sua fidelidade a Deus? Pois é, os inimigos de Daniel sabiam. Sabe que muitas vezes, irmãos e irmãs, o detalhe em nossa vida para nós sermos honrados em um determinado momento por Deus está exatamente nisso. As pessoas não conhecem o grau de fidelidade que você tem a Deus. E a nossa fidelidade a Deus, ela precisa ser conhecida por todos, porque é ela que é usada como um termômetro para avaliar o nível de exaltação que Deus irá colocar em nossas vidas. Veja bem, Daniel já estava ali estabelecido como um homem de confiança. Mas o edito do rei deu ali uma brecha para que seus inimigos encurralassem o rei e dissessem: olha, rei, tá vendo lá o queridinho?
Está vendo lá o Daniel, a quem você tanto defende? Pois bem, o Senhor baixou um decreto de que não se poderia no reino adorar a outro Deus que não fosse o Senhor. E nós pegamos Daniel de surpresa em sua casa adorando o seu Deus. A Bíblia relata, irmãos, que o coração do rei, ele doeu naquele momento. Porque o rei, assim como os inimigos, sabiam que a devoção de Daniel, a fidelidade de Daniel a Deus, era o ponto fundamental que diferenciava Daniel dos demais. Você consegue compreender isso? Tanto o rei, que gostava de Daniel, como os inimigos sabiam que a fidelidade de Daniel era o seu diferencial. Agora eu pergunto para você, como tem andado a sua relação com Deus? Meu querido e minha querida, com muito amor no coração, eu faço essa pergunta para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Será que os seus inimigos, será que o seu chefe, será que as pessoas que te cercam já perceberam que você é uma pessoa diferente, que em você há um espírito de excelência? Será que as suas atitudes já demonstraram para as pessoas que te cercam que você é uma pessoa temente ao Deus vivo e que, independente das circunstâncias, você manterá essa fidelidade a Deus? Veja que Daniel foi para a cova. Não teve como escapar. Os inimigos pressionaram o rei e o rei, muito triste, muito contrariado, foi e permitiu que os soldados jogassem Daniel na cova dos leões. Se você não sabe, essa morte era uma morte terrível, porque os leões, eles ficavam dias sem se alimentar. Ou seja, a sentença de Daniel era uma sentença de morte, porque qualquer pessoa que fosse jogada naquela cova, os leões iriam estraçalhar os seus corpos, porque eram leões famintos que estavam ali alguns dias sem se alimentar. E quando levam Daniel, jogam Daniel, a Bíblia relata que naquela noite o rei passou a noite angustiado. O rei teve insônia, o rei não conseguiu dormir, ele não ficou tranquilo. Tamanha era a tristeza e a angústia que estava no coração do rei. A Bíblia diz que pela manhã, nas primeiras horas do dia, a primeira coisa que o rei fez, ele correu lá para a cova. Ele correu lá para verificar a situação de Daniel. E a Bíblia diz que quando o rei chega ali, ele: "Oh, Daniel! Será, Daniel, que o Deus a quem você serve, porventura, tenha te livrado dos leões?" Eu acredito que até um pouco chama e dá uma pausa, fica aquele silêncio. Eu acredito que o rei dá uma olhadinha para um lado, olhadinha para o outro. Poxa, vão falar que eu sou louco. Porque qualquer pessoa colocada aqui nessa cova seria estraçalhada, e eu estou aqui chamando por Daniel. Mas a Bíblia relata, amados, que quando o rei chama por Daniel, de dentro da cova dos leões brada a voz de Daniel: "Ó rei, vive para sempre. Eu não pequei contra ti nem contra o meu Deus. E o Deus a quem eu sirvo, ele me livrou da boca dos leões famintos." Aleluia. Amados, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é a pessoa estar guardada
não por pessoas, não por poderosos aqui da terra, porque nem o rei pôde fazer nada por Daniel. Mas Daniel estava confiando plenamente naquele a quem ele dedicava a sua devoção e a sua fidelidade. A pergunta que não quer calar nesta manhã: a quem você tem dedicado a sua fidelidade? A quem você tem dedicado a sua devoção? A palavra do Senhor é categórica em nos ensinar a colocar a Deus como prioridade em todas as coisas. Um texto bíblico que nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai te acrescentar. E foi o que Daniel fez. Ele não deixou de orar porque tinha um edito. Ele sabia que os inimigos estavam no seu encalço, estavam ali no seu pé para pegar alguma coisa que o desabonasse perante o rei, mas mesmo assim, ele optou por ser fiel, ele clamou a Deus, ele não estava preocupado com a circunstância, ele sabia muito bem qual era o nível de relação que ele mantinha com Deus. E essa palavra nessa manhã, ela traz um alento, ela traz um conforto para os nossos corações. Mesmo em determinados momentos de nossa vida, quando Deus permite que você passe por uma cova, aquela cova jamais será para a sua desonra. Aquela cova jamais será para a sua morte. Aquela cova jamais será o seu fim. Sabe por quê? Eu aprendo com a palavra de Deus e com esse texto que até a cova preparada para um filho, para uma filha de Deus, dentro daquela cova existe um ambiente preparado para nos exaltar, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Você quer a prova disso? O rei pede imediatamente: tirem Daniel daí. Eu imagino o rei respirando aliviado: tirem Daniel imediatamente daí. E a partir daquele momento, amados, Deus começou a honrar mais e mais Daniel do que já vinha honrando. Só que tem um detalhe. O rei vira e fala assim: agora eu quero que aconteça o seguinte. Nós já vimos que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, é o Deus que não abandona, é o Deus que fecha a boca dos leões. Então nós não vamos lutar contra isso, porque lutar contra Deus é dar murro em faca de ponta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão lá, deu ordem ali aos empregados, peguem os inimigos de Daniel, peguem eles, seus familiares, e todos serão lançados na mesma cova que Daniel foi lançado. Preste atenção nisso. Na mesma cova. Só que enquanto havia um servo de Deus, um homem fiel a Deus ali na cova, a cova estava tomada por providência, por milagre, por livramento. Quando Daniel sai, aquela cova estava já transformada em um ambiente de morte. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando aqueles soldados jogam os inimigos de Daniel na cova, sem que eles toquem o solo da cova, o fundo da cova, os leões agarram aquelas pessoas no alto e antes que eles entrem na cova, eles já estavam mortos. Escute o que eu vou te dizer, meu querido, minha querida, nesta manhã. Talvez você tenha fugido de covas que o Senhor tenha colocado no percurso que Ele traçou para você. Você sabe que lá na frente tem vitória, mas você tem tentado escapar dessas covas. E eu quero dizer uma coisa para você. Guarde isso no seu coração.
covas que de repente aparecerem no seu percurso. Não serão para a sua morte, não serão para a sua derrota, não serão para impedir você de avançar e alcançar o lugar alto que o Senhor estabeleceu para você. Mas será para Deus mostrar para os seus inimigos e para todos aqueles que esperam assistir à sua derrota, que é Ele quem tem cuidado de você. É Ele quem tem estado ao teu lado. É Ele quem tem observado a sua fidelidade. E preste atenção, quando você é fiel a Deus, você pode entrar na cova, que os leões não vão te matar. Eu costumo às vezes brincar com os irmãos ali na igreja, que na nossa vida aqui nós matamos um leão por dia. E é verdade, mas essa afirmação ela está um pouco errada, porque não somos nós quem matamos, até porque não temos capacidade para isso. Mas é o nosso Deus que todos os dias nos dá livramentos. Muitas vezes você nem sabe que você recebeu um livramento do Senhor. Muitas vezes você nem sabe que os anjos do Senhor estiveram ao seu lado te protegendo em um momento de perigo. Você nem fica sabendo. Mas eu quero dizer para você, você que tem buscado ser fiel a Deus, você que tem buscado estar na presença de Deus, todos os dias é dia de milagre para você. Todos os dias são dias de você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Então guarde esta palavra no teu coração. As covas vão se apresentar. As covas vão aparecer no decorrer do percurso. Mas em nome do Senhor Jesus, mantenha-se firme. Mantenha-se firme, meu querido e minha querida. Vale a pena ser fiel a este Deus. E que neste dia que está iniciando, o Senhor possa iluminar a tua mente, encher a tua mente de sabedoria, para que você saiba lidar com as situações adversas que se apresentarão diante de você. E que com essa sabedoria dada por Deus, você consiga se sobressair em todas as adversidades que vierem se apresentar diante de você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar em seu favor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos aproximamos, Senhor, do Teu trono nesta manhã, com a reverência e a confiança que brota de nossos corações, Pai, certos de que o Senhor nos ouve, certos, meu Pai, de que o Senhor nos vê e de que o Senhor caminha conosco. Mesmo, Pai, quando os caminhos parecem sombrios, o Senhor tem estado ao nosso lado. Pai de amor, Pai de bondade, hoje nós te agradecemos pelas vitórias. Te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Mas também, Pai, queremos lhe agradecer pelas covas que muitas vezes o Senhor permite que apareçam em nossos caminhos. Senhor, porque assim como o Senhor fez com Daniel, Pai, nós cremos que nada acontece em nossa vida por acaso. Quando o inimigo cava valas, quando o inimigo prepara armadilhas para nos pegar, Senhor, o Senhor já tem o livramento preparado para todos nós. Ó meu Deus e meu Pai, nós temos aprendido com o Senhor que quando a porta se fecha, é porque há uma janela aberta no céu que ainda nós não vimos, Senhor. Ó meu Deus, hoje, Pai, nós não te pedimos apenas livramento. Hoje, Senhor, nós não pedimos ao Senhor somente coisas, somente bênçãos. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos encha com a sua sabedoria. Sabedoria para reconhecer que nem toda crise é castigo. Sabedoria, Pai, para nós entendermos que há propósitos escondidos até nos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Ó meu Deus e meu Pai, que não sejamos rápidos em murmurar. Meu Deus, ensina-nos, Senhor, a sermos, meu Pai,
mais gratos ao Senhor. E ao invés de murmurarmos, Senhor, cada vez mais nós aprendermos a confiar que o Senhor é um Deus que guarda e o Senhor é um Deus que não abandona os seus filhos e filhas. Ó Deus, dá-nos o olhar espiritual que Daniel tinha. Senhor, nos dê a firmeza que não se dobra diante do medo. Ó meu Pai, nos dá a paz, Senhor, que não se abala diante dos decretos humanos. Ensina-nos, Senhor, a confiar mesmo quando somos lançados em ambientes de risco, em ambientes hostis, Pai. Senhor, silencia os rugidos dos leões da ansiedade, da injustiça. Ó meu Deus, quantas vezes nós sentimos temor em nossos corações, silencia o rugido do leão do medo, Pai, da traição, da perseguição. Nos guarda, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos e que nenhuma cova, Pai, nos faça esquecer quem Tu és e o que o Senhor representa em nossas vidas. Ó meu Deus e meu Pai, hoje nós declaramos que mesmo na cova, Senhor, mesmo nas adversidades, nós seremos fiéis a Ti. Não importa, Senhor, o que aconteça, o nosso grau de devoção ao Senhor, ele deverá somente aumentar, porque, Senhor, o desejo que há em nosso coração e o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã é que o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê graça, Pai, para que nós possamos continuar fazendo a Tua vontade e obedecendo os Teus mandamentos. Ó Senhor, nós vemos na Tua palavra a passagem que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E se o Senhor confirmou o nosso caminho, meu Pai, a glória com certeza será maior do que a luta. Pai, nós cremos que nós não temos, Senhor, com que nos preocupar, porque o Senhor estará na frente para garantir a nossa vitória. Senhor, abençoa este novo dia, Pai, este novo mês, e os corações que estão feridos, Senhor, eles possam ser curados, eles possam receber o bálsamo vindo do Senhor, meu Pai, e que apesar das feridas, apesar das adversidades, eles possam estar firmes na Tua presença. Que cada cova que se apresentar em nosso caminho, ela venha se tornar em um altar de testemunho, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Que os nossos inimigos, Pai, eles possam enxergar que vale a pena ser fiel ao Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, neste momento, nós oramos com fé, no nome daquele que venceu a própria morte e ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te honramos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que você tenha um dia abençoado. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos de volta com mais oração, com mais palavra, para que você inicie o seu dia debaixo das bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, fiquem em paz, que o seu dia seja uma bênção, que as pessoas ao seu redor possam enxergar a glória de Deus refletindo através de você. Deus abençoe, um abraço a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.